dor e propósito. Meu irmão e minha irmã, ao ouvir essa mensagem pode ser o início de um novo ciclo em sua vida. Desse modo vos tornarei filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Muitas pessoas falam assim: eu não entendo por que tal coisa aconteceu com fulano. Ele é um homem de Deus. Eu não entendo por que ciclano, vivendo uma vida de pecado e sendo uma pessoa tão mundana, está prosperando. Muitos de nós tendem a julgar as nossas vitórias terrenas pela nossa vida espiritual, pela nossa relação com Deus. Ou seja, se eu sirvo muito a Deus, eu deveria estar bem financeiramente, eu deveria estar blindado com relação a qualquer mal ou qualquer acidente físico. Eu deveria estar protegido quanto às ofensas, rejeições ou qualquer tipo de problema emocional. E quem não serve muito a Deus e nem considera Deus, deveria estar sofrendo. Este é o pensamento que predomina, raras exceções. Nesta passagem, diz totalmente ao contrário. O Deus que você serve e o Deus que aqueles que estão lá fora não querem servir, faz o sol nascer para os dois. Quem é bom vai ter sol no rosto. Quem é ruim, da mesma forma, terá sol no rosto. Quem é mau terá chuva para regar as plantas. Quem é bom desfrutará da mesma chuva. É igual para todo mundo. Aí eu pergunto, então qual é a vantagem de servir a Deus? Primeiramente, infelizmente, muitos desconsideram a principal vantagem: desfrutar a eternidade, pois estão tão focadas nas coisas naturais que servir a Deus pelo que Ele é e viver um dia na Nova Jerusalém não é o suficiente, pois sempre querem mais. O mais difícil Deus nos dá, nosso nome no livro da vida. Não nos contentamos somente com isso, queremos mais. Não nos contentamos com grandes presentes. Isto acontece como uma criança. Quando damos um presente caro para ela, ela brincará com ele por algumas semanas, ou até mesmo por alguns dias, e depois descarta. Para a criança não faz diferença nenhuma dar o melhor ou pior presente, pois ela abandonará tanto o melhor quanto o pior. Nós não valorizamos o que já está em nossa mão, valorizamos o que nós ainda vamos ganhar. É por isso que ainda muitos acabam com o casamento, porque não valorizam a pessoa que Deus já colocou ao seu lado. É por isso que muita gente murmura do emprego, pois ela não pensa como será a vida sem o emprego. A tendência é não valorizar o que já se tem. Deus deu a eternidade, a salvação, e não achamos que está bom. Ficamos perguntando, qual o próximo presente? O que vai ter de novo? Mesmo estando presenteados com o melhor de todos os presentes, Deus sabe como funcionam os seus filhos. E Ele resolveu criar um sistema de recompensas, chamado na Bíblia de galardão, para nos abençoar enquanto estamos aqui neste mundo. Não podemos precisar quanto tempo viveremos neste mundo. Não precisamos viver uma vida miserável, corrompida ou sofrida, só porque já temos a salvação. O grande problema é que a chuva vai cair sobre nós, servindo a Deus ou não. E o sol vai brilhar sobre nós, servindo a Deus ou não. Servir a Deus não tem nada a ver com as coisas que Ele pode nos dar aqui nesta terra. Porque tem pessoas que nunca serviram a Ele, não irão para o céu, mas são abençoados por Ele aqui, por mais contraditório que pareça. Porque uma coisa é você aceitar Jesus, a outra é cumprir os princípios bíblicos. Um exemplo, existem pessoas que nunca serviram a Jesus, mas honram pai e mãe, por isso têm uma vida longa. É uma promessa bíblica.
Contraditoriamente, existem pessoas que servem a Jesus, porém não respeitam os pais e não os honram, e querem ter longevidade. A Bíblia diz que quem honra pai e mãe viverá muito na face da terra. Os princípios são claros, porém por vezes fingimos que não lemos. Para melhor elucidar essa mensagem sobre propósito e dor, vamos falar um pouco sobre um personagem bíblico muito conhecido, Jó. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ou seja, Jó era um homem bom. Hoje em dia existem poucos homens com as qualidades de Jó. Jó ainda, segundo a Bíblia, acordava nas madrugadas e fazia sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Jó pensava que, se um dia seus filhos pecassem contra Deus, o Senhor lembraria dos seus sacrifícios e orações e perdoaria a sua família. Ele não era somente um homem bom, justo, temente a Deus e desviava-se do mal. Ele era um homem totalmente conectado com o céu. Era um homem super espiritual. Agora eu pergunto: quando você acordou de madrugada para dar uma oferta para Deus e orar? Jó fazia isso todos os dias. Resumidamente, Jó estava em casa quando veio um mensageiro dizendo: Prepara o teu coração que eu tenho uma má notícia. Desceu um fogo do céu e caiu sobre todos os seus animais. Ou seja, ele havia perdido todo o dinheiro que ele tinha. Jó era o homem mais rico do Oriente. Enquanto esse mensageiro falava, entrou outro mensageiro e falou: Soprou um forte vento e derrubou a casa que todos os seus filhos estavam. Morreram todos. Não obstante, Jó ainda pegou uma doença que apodrecia a carne. Ele ficou doente, perdeu todo o seu dinheiro e perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu tudo o que era importante em um só dia. Ele perdeu todas as coisas principais da vida de um homem: a provisão, a sua família e a sua saúde, apesar de ser um homem super espiritual. Tiramos uma lição aqui. Deus não é um Deus que evita tragédias. Deus te ensina a lidar com as tragédias. Enquanto você ficar achando que Deus tem a obrigação de evitar que certas coisas aconteçam em sua vida, você sempre ficará revoltado com Deus. Você vai dizer: por que isso? Por que aquilo? Por que ele ou ela morreu? Por que essa doença? Por que essa traição? Nós não sabemos lidar com as tragédias e acabamos sempre colocando na conta de Deus. Não quer dizer que porque somos cristãos, estamos indo à igreja, estamos fazendo tudo certo. Então Deus não vai deixar que ninguém próximo de nós morra, ou nunca vamos perder o emprego, ou receber um mau diagnóstico da saúde. No entanto, existem pessoas dentro da igreja que já receberam vários diagnósticos. Alguns perderam entes queridos, outros perderam o emprego. Achamos que Deus evita essas coisas, mas não é bem assim que funciona. Deus nos ensina a lidar com essas situações que acontecem conosco. Jó não entrou na história porque ele era perfeito. Jó entrou para a história porque ele superou a dor. A dor, quando veio sobre a vida de Jó, assim como vem em nossa vida, ela tem dois destinos preparados: o sofrimento ou o crescimento. São os únicos dois destinos da dor. A dor é obrigatória, inevitável e vem para todos. Porém, o sofrimento é opcional. Você pode usar a dor para crescer ou para sofrer. E isso depende de como está a sua ligação com Deus, para saber lidar com as coisas que acontecem em sua vida. Deus permite as dores e decepções para aprendermos a lidar com a vida. Porém, existem pessoas que não aprendem com a dor, não crescem, não se envolvem, não amadurecem. Muitas coisas podem ter acontecido em sua vida para você aprender a perdoar, por exemplo. Bastava o perdão,
mas você de alguma forma pode ter preferido continuar vivendo o caos em sua vida do que se humilhar e pedir perdão. As coisas acontecem sobre justos e injustos. A diferença é que sobre os justos sempre haverá uma saída. Sobre os bons sempre haverá um futuro. Sobre quem serve a Deus tem o auxílio, a salvação, tem o conselho, tem o milagre. O que aconteceu com Jó foi uma tragédia sem tamanho. Ele era um homem temente a Deus, um homem quase perfeito. Por que isso? Porque a chuva cai sobre justos e injustos. O problema não é o que acontece com você. O problema é sobre o que você faz com aquilo que te aconteceu. Você pode dizer agora: me enganaram, me traíram, perdi tudo. Agora eu te pergunto, o que você vai fazer com relação a isso? Reclamar, murmurar, blasfemar com relação a Deus? Ou você vai aprender com tudo isso e começar tudo de novo da forma correta? Você pode falar: meu cônjuge quer sair de casa. Deus não pode permitir isso. Faça um momento de reflexão neste momento. Para que seu cônjuge queira sair de casa, será que você pode estar falhando em alguma coisa? Ou quem sabe ele precisa melhorar alguma coisa em seu caráter? Porque por muitas vezes as dores, como no caso de Jó, vão trazer uma autorreflexão. Jó ficava sentado coçando suas feridas com um caco de telhas e refletindo sobre a sua vida. Até que um dia, Deus, usando um de seus amigos, fala para Jó: Jó, o teu primeiro estado, ou seja, do homem mais rico do Oriente com uma família maravilhosa, vai parecer pequeno diante do que eu vou fazer. Esta palavra de destino, de propósito, só tem para quem serve a Deus. Esta palavra de certeza de futuro, somente um servo pode ter. Independente de como possa estar a sua vida hoje, Deus vai te tirar desta situação. O problema é que quando as primeiras coisas começam a sair do trilho, começamos a murmurar contra Deus. Será que Deus existe? Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu estou na igreja certa? Será que este pastor tem oração forte? O normal é partir para a murmuração e reclamação. Tudo que fere a nossa fé congela nosso coração, ao invés de confiarmos que Deus tem um propósito com as más notícias, com as dores e com as frustrações. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz aqui que Ele não nos livrará da aflição, Ele apenas nos dá a certeza que no meio da aflição Ele estará conosco. Os discípulos estavam no barco. De repente começou uma tempestade. Os discípulos começaram a murmurar falando: e esse aí que está dormindo? O único que estava dormindo era Jesus, o portador de milagres, o autor e consumador da fé, o homem que detinha todo o poder em suas mãos. Ele estava dentro de um barco que estava em perigo. Por mais que Jesus estivesse no barco, a tempestade veio do mesmo jeito. Jesus estava no barco e as ondas agitavam do mesmo jeito. Jesus estava no barco e todo mundo estava com medo da mesma forma. Tiramos a conclusão que a presença de Jesus não inibe o que vem contra você, mas prepara você para sair quando ele vem. Jesus acordou e dá apenas uma ordem. Quando a tempestade vier, você não precisa ficar com medo ou pular para fora do barco. Precisa apenas esperar ele dar apenas uma ordem, porque debaixo da ordem dele é que a tempestade vai parar. Quando Deus fala para Jó que o primeiro estado dele era pequeno, perto do que ele iria fazer, era porque Deus daria o dobro de filhos, o dobro de gado, ou seja, bênção em dobro. Jó não entrou para a história porque ele era perfeito. Jó entrou para a história porque ele superou a sua dor. Você pode continuar lamentando.
se fazendo de vítima, culpando todo mundo. Mas na verdade o poder dos poderes está em você. Deus está em você. Você ainda não saiu desta situação, porque ainda não aprendeu a escutar a última palavra. Aquele que tem a última palavra, Jesus. Quando estamos em situações delicadas e desconfortantes, por vezes queremos tomar decisões sozinhos. A primeira coisa que podemos pensar: estou nesta situação e Jesus está aqui, dormindo no barco. Já estou pensando em pular do barco. Quando a onda começar a bater, o medo pode ser maior do que a confiança naquele que ainda está dormindo. Porém, quando ele acordar, a palavra será liberada. Jó ficou dias se lamentando, coçando suas feridas, mas no momento certo, o Deus que faz o milagre acontecer liberou uma palavra e toda a restituição começou a acontecer na vida de Jó. Ao ouvir esta mensagem, Deus está te falando assim: você está no mundo natural e você está sujeito a coisas naturais, acidentes, desemprego, traições, desonras, decepções. Você precisa saber lidar com isso. Pare de querer transferir para Deus o que você deveria fazer durante uma tempestade. Pare de culpar a Deus ou até mesmo ao diabo sobre as coisas que você deveria aprender no meio da dor. Quando está tudo bem, andando às mil maravilhas, não aprendemos nada. Aprendemos na dor. Quando não temos um centavo no bolso, é que conhecemos o Deus da provisão. Quando recebemos um mau diagnóstico de saúde, é que conhecemos o Deus que cura. Quando as coisas fogem do controle, não se desespere. Jesus está no barco e vai liberar uma palavra. As dores da vida são treinamentos. Quando cairmos de novo, estaremos fortes e devidamente treinados para superar outros obstáculos. Teremos mais fé, esperança, atitude. Falamos: eu passei por aquela situação, eu superei e vou vencer de novo. Se naquela tempestade do passado eu não afundei com o barco, por que vou afundar agora? Existe um motivo na sua dor, nessa perda, nessa frustração. Tem um motivo, pois Deus quer fazer você crescer hoje. Deus quer te levar para outro nível. Deus quer te amadurecer para receber o melhor dele para a sua vida. Você vai sair dessa imaturidade emocional. Existem pessoas que, em vez de usar as decepções e frustrações da vida para amadurecer e crescer, estão sempre voltando no passado. Voltam na murmuração, na reclamação, na blasfêmia. Dizem: Deus não existe, Deus não gosta de mim, Deus esqueceu de mim. Onde está Deus? Chegou o momento de amadurecermos na fé. No meio dos nossos piores dias, vai começar o nosso melhor momento, a nossa melhor temporada, a melhor fase da nossa vida. Nos piores dias do meu deserto, iniciava-se um ciclo da minha vida que está se refletindo hoje. Sozinho, num quarto, cheio de dívidas, sem esposa e com uma filha querendo se suicidar. Foi nessa dor que eu amadureci. Foi nessa dor que eu escolhi crescer. Foi nessa dor que escolhi esperar Jesus acalmar a tempestade, liberar uma palavra e me colocar em um novo nível de vida. A superação da dor nos faz iniciar uma nova fase para viver os planos de Deus. Você não sabe, mas o que parece ser o fim do túnel, na verdade pode ser o início de um novo ciclo, de uma nova fase da sua vida. É o fim da antiga fase e o início de outra. O que você vê como fim, Deus vê como recomeço. Você tem a visão de sofrimento, Deus tem a visão de treinamento para algo maior. Você vai ser valorizado quando sair dessa dor. Você vai ter outro nível de pensamento quando amadurecer durante o sofrimento, durante a decepção, durante a amargura.
Jesus conhece perfeitamente todo esse processo do ser humano. E a única coisa que ele pode fazer para te fazer crescer não é te livrar das situações, mas estar com você no meio delas. Essas situações acontecem para te amadurecer. Se Deus livrasse Davi do urso e do leão, como ele saberia como derrotar o gigante Golias? Se Deus livrasse Davi de Golias, como Israel conheceria aquele pequeno pastor de ovelhas? Sem gigante, não tinha como Davi chegar no trono, porque ele sempre seria conhecido como um pastorzinho de ovelhas e não como um menino que derrotou Golias. O que Deus permitiu até hoje na sua vida não foi para fazer você sofrer, mas sim para te fazer crescer. A maturidade e a sabedoria para tomar decisões hoje você só tem porque é fruto do que você aprendeu com os erros e dores do passado. Agora eu te pergunto, pela Bíblia, a tragédia se repetiu quantas vezes na vida de Jó? Apenas uma. A dor somente vem para te ensinar. Ela só volta se você não aprender. Jó aprendeu, então a dor não voltou mais, pois não tinha mais espaço para voltar. Você só passa para um próximo nível depois que passar na prova. Se não passar, a dor volta. Deus é perfeito e cria todo o planejamento para que você cresça na terra. Porque só quando você crescer é que o nome dele é glorificado. O nome de Deus é glorificado quando você é levantado. O nome de Deus é glorificado quando você está crescendo. É por isso que ele permite as tempestades no barco, para que você continue crescendo. Deus tem interesse em ver o nome dele glorificado. Mas para isso acontecer, você precisa estar maduro para receber um milagre em sua vida. Não devemos temer que algo venha sobre nós. Nós devemos temer se algo sobrevier sobre nós e Jesus não estiver no barco. Não podemos prever o que vai acontecer em nossas vidas, mas afirmo que independente do que acontecer, Deus estará conosco e nós continuaremos com Ele. O que você não consegue ter controle, descansa, porque Deus tem controle sobre isso. Agora, o que Ele deixa você controlar, saiba que Ele tira a mão, sabendo que você pode fazer. Se você pode ser um profissional melhor, seja, porque Deus não vai fazer isso por você. Se você pode ser uma esposa ou marido melhor, seja, porque Deus não vai fazer isso por você. Se você pode ser uma mãe ou pai melhor, seja, porque Deus não vai fazer isso por você. Deus conhece o seu coração. Ele sabe se você poderia estar se empenhando mais do que está fazendo hoje. Ele sabe se você poderia crescer mais do que você está crescendo hoje. E por Ele ser um Pai tão misericordioso, Ele quer que você cresça apesar dos seus erros. E continua a mandar treinamento, aquilo que você chama de problema. Ele continua a mandar amadurecimento, aquilo que você chama de dor. Ele continua dando novas oportunidades, aquilo que você chama de fracasso. O mais bonito de tudo que eu passei, que Jó passou, que José do Egito passou, Davi, entre outros, é que com a dor nós aprendemos e amadurecemos para nunca mais voltar para lá. E mais, depois que você aprende como lidar com a dor, você fica apaixonado como eu sou hoje, a ensinar as pessoas a não voltarem para lá também. No meio da dor é que você pode descobrir o seu propósito de vida. É no meio do sofrimento que você pode descobrir o seu chamado. O que eu faço hoje, o que eu amo fazer, o meu propósito de vida, o meu chamado, eu descobri no pior momento da minha vida. Se a dor não tivesse chegado em minha vida, não sei o que seria de mim. Muito provável que estaria muito triste, frustrado, infeliz e até coisa pior. Quantas pessoas estariam perdendo se eu não encontrasse o meu propósito de vida?
Quantas pessoas podem estar perdendo hoje enquanto você não descobre o seu chamado, que provavelmente está escondido no meio da sua dor? Quantas pessoas vão perder se você não superar o seu sofrimento? Quantas pessoas vão perder se você não se levantar dessa decepção, dessa quebra e começar a viver o seu propósito de vida? Tem muitas pessoas que precisam de você, que precisam do seu exemplo de superação, que precisam ver a sua vitória. Deus quer te usar hoje. Você somente precisa aprender com o que você está passando. Quando você supera uma dor, você se torna uma autoridade no assunto. Quando você foge dos problemas, das batalhas, da dor, não terá autoridade em nada. Deus te deu experiências nas dores para que você cure outras pessoas que estão em situações semelhantes. Ou você supera essa dor e ajuda outras pessoas, ou você fica por aí chorando. Você decide o que faz com sua dor e com o seu sofrimento. Chegou o momento de crescermos pós-frustrações e dores. Ou você fica murmurando pelas ondas que estão batendo no barco, ou você fixa os olhos naquele que está dormindo, esperando uma palavra. Jó decidiu e recebeu em dobro. Todos os homens e mulheres da Bíblia que decidiram, o mesmo aconteceu. E você, o que vai decidir? Ore comigo assim. Meu querido Deus, entro na sua santa presença neste momento. Amado Pai, oro neste momento para todas as pessoas que ouvirem esta mensagem, que elas a recebam como um verdadeiro divisor de águas em suas vidas. Eu vivi isso, Senhor, no meio da minha dor, no caos da minha vida, descobri o meu propósito. Hoje sou verdadeiramente nova criatura. Estou muito feliz, realizado e completamente transformado. Que essas pessoas sejam tocadas através do seu Santo Espírito e compreendam que a dor nos faz crescer. A dor nos torna pessoas mais fortes e seguras. A superação da dor nos leva a um novo nível de vida. Toque, Senhor, no profundo da alma de cada uma delas e que a partir de hoje haja uma mudança radical em suas vidas. Que essa dor que assola a vida de cada uma delas seja o início de um novo ciclo de vitória e superação. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você crê no que você lê? Meu querido irmão e irmã, ouça com atenção essa mensagem, pois ela poderá mudar a sua vida radicalmente. No livro de Romanos 8:28 diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E outra tradução diz: todas as coisas cooperam para o bem. Tudo o que você precisa saber sobre o seu futuro já está escrito. Você crê no que você lê? Existem coisas na Bíblia que são difíceis de acreditar. Começamos por vezes a acreditar verdadeiramente no que está escrito na Palavra de Deus quando tudo começa a dar errado em nossa vida. A maioria das pessoas começa a acreditar na palavra, infelizmente, quando não tem mais opção. Precisamos ficar no fundo do poço para realmente acreditar nas promessas de Deus para a nossa vida. Deus é misericordioso e nos sustenta por sua graça. Deus fala para nós hoje: por mais que sua fé seja pequena, a minha graça não falha. Por mais que você seja infiel, eu vou continuar fiel. Por vezes, a única forma para uma pessoa entender o futuro é passando por uma tragédia. Existem pessoas que têm tudo na mão, mas não têm nada, porque apesar de terem tudo, não usam suas mãos para construir o futuro. Então,
Deus tem que trazer um tempo para que essa pessoa não consiga fazer mais nada. É uma quebra financeira, uma morte familiar, uma traição, algo que acontece que, enfim, ela comece a viver um propósito que já estava dentro dela, mas ela estava ocupada com outras coisas da vida. Você sabe qual é um dos maiores inimigos da sua fé? É o afã da vida, as preocupações do amanhã. O afã vira uma preocupação excessiva, que vira uma ansiedade, que é o mal do século, e vai paralisando sua fé por completo, ao ponto de Deus precisar te parar. Deus para uma pessoa não para se vingar, mas sim por misericórdia, porque Deus não é vingativo, Ele é misericordioso. Agora eu te faço uma pergunta. Você ama a Deus verdadeiramente? Se você ama a Deus, tudo, absolutamente tudo cooperará para o seu bem. Se você ama a Deus, você está dentro de um problema, porque tudo o que acontece contigo, segundo a Bíblia, inclusive as coisas ruins, inclusive as tragédias, inclusive os abandonos, inclusive as traições, o salário atrasado, o desemprego, o complexo de rejeição, as coisas que você esperava e não aconteceram, e você ficou frustrado. Quer mais? Todas as coisas, todas cooperam para o bem. Mas, sendo redundante, todas as coisas vão cooperar se você ama realmente a Deus. Agora você pode perguntar: como eu vou descobrir se realmente amo a Deus? Você só descobre que ama uma pessoa na dor e na dificuldade, porque na bonança é fácil dizer que ama. Quando a vida financeira, sentimental e emocional vão bem, é fácil dizer que ama. Mas e no deserto? E no vale? Quando acaba tudo, quando não tem outra opção, e aí? É quando Deus silencia e não te responde mais. Você descobre se amava Ele mesmo. Eu, pessoalmente, já passei por períodos do silêncio de Deus. Eu orava e Ele não respondia. E aí vem os questionamentos. Será que Deus me ama? Será que Deus ainda me escuta? Posso te dizer, é porque nós achamos que o versículo citado não é verdade. Você crê no que você lê? Tem pessoas, como aconteceu comigo por um tempo, que leem a Bíblia, mas não creem no que leram. Porque se acreditássemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não reclamaríamos das tragédias da vida. Lidar com a tragédia é terrível, é muito ruim, mas de alguma forma isso vai contribuir para o nosso bem. O problema é que a maioria das pessoas foca na tragédia, mas não foca na potência que sobra após a tragédia. Foi isso que aconteceu com Jó e com vários homens da Bíblia. Eles focaram na potência que sobrou após a tragédia, porque depois de uma tragédia, descobrimos uma força que não imaginávamos que tínhamos. Isso aconteceu comigo. Somos muito mais fortes e resistentes do que achávamos que éramos. Às vezes olhamos a vida de outras pessoas e falamos: eu não suportaria passar por essa situação. Mas eu te digo, suportaríamos sim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que então, durante uma tragédia, nós esmorecemos? Porque não amávamos a Deus o suficiente para crer que tudo coopera. Nós cremos no que lemos? A prova de amor sempre vem na dificuldade, na tragédia que o amor se revela. Quando está tudo bem, todo mundo ama. Quando alguma coisa acontece em nossa vida que foge do controle, é ali que mostramos se amamos ou não. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é para aqueles que estão diante de uma dor terrível e ainda falam: ainda diante das dificuldades, eu estou de pé. Ainda diante das dificuldades, meu Deus é Deus.
Ainda diante das dificuldades, eu vou receber a minha vitória. Quando você sobrevive à tragédia e potencializa o que sobrou, acontece um milagre. Após a tragédia, tem milagre. Deus nunca fez milagre em tempo de bonança. Nós não vemos Jesus andando em lugares de bonança. Jesus andava sobre as águas em tempo de tempestade. Jesus curava quem estava enfermo. A Bíblia diz que ele não veio para quem era são, mas sim para os doentes. Entenda, a sua tragédia não é por um fruto seu, é porque todas as coisas cooperam para o bem realmente. Nós adoramos colocar Deus numa posição de juiz, de condenação. Falamos assim: eu estou sofrendo isso, estou passando por isso, porque eu fiz aquilo. Como se a graça e a misericórdia de Deus não existisse. Como se Deus não fosse fiel para desconsiderar o seu passado e reescrever o seu futuro. A nossa tragédia e a dificuldade não vieram para lembrar o quanto erramos. Vieram sim para lembrar do quanto ainda podemos crescer. Vieram para lembrar que algo muito bom virá mais para frente. Nunca se esqueça disso. Deus só permite os dias difíceis e as tragédias chegarem, porque o seu exemplo de superação vai ser usado para mudar a vida de outras pessoas. Jó não entrou na Bíblia porque era um homem rico. Jó não entrou na Bíblia porque orava nas madrugadas. Jó entrou na Bíblia porque superou a sua tragédia. Deus é que promove as bênçãos na sua vida. Se você perdeu algo, é porque Deus está te alinhando para ganhar muito mais lá na frente. Se algo foi embora da sua vida, é porque Deus quer preparar o seu coração para você se tornar mais maduro para receber outra coisa muito melhor. Se os sonhos tiveram que ser impedidos, se algo aconteceu, se a tragédia te alcançou, é dia de celebrar, porque onde vem o dia mau, o milagre está próximo de chegar. Onde tem tempestade, tem Jesus andando sobre as águas. Você tem que entender que Deus se manifesta em dias maus. Os dias maus não são consequências dos seus erros, porque os seus erros já foram pagos na cruz por Jesus. Os dias maus são feitos para cooperarem para o seu bem. Deus, como Pai, nos trata como filhos, exatamente como devemos tratar os nossos filhos, colocando limites. Tem coisas que aconteceram em sua vida justamente porque Deus, como Pai, teve que te colocar limites, porque Deus tem um propósito e um plano que é bom, perfeito e agradável para você. E para viver este plano, você precisa estar maduro para receber. Nem tudo que Deus te negou é porque você fez algo errado. Tem coisas que Ele te negou, porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Sempre existe uma conspiração de bem a seu favor, uma conspiração divina. Você pode se perguntar: como posso construir meu futuro se eu estou instalado num ambiente trágico? Como eu posso olhar para os meus sonhos? Como eu posso enxergar o amanhã se nem emprego eu tenho? Se meu marido saiu de casa, se meu filho está nas drogas, se recebi um diagnóstico ruim para a minha saúde? Respondo para você: isso tudo acontece porque existem pessoas que precisam aprender com as tragédias. O milagre é o escape da tragédia. Desconsideramos muitas vezes o Deus que temos, um Deus de graça, de amor e misericórdia. Um Deus que fala para você: meu filho, fica tranquilo, pois todas as coisas cooperam, porque você me ama. Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava. Por quê? Porque esse amor era o suficiente para Jesus, para que todas as coisas cooperassem para o bem de Pedro durante a sua jornada. Se você ama a Deus, você tem todas as ferramentas necessárias
para que Ele possa começar um projeto de crescimento ao seu favor em todas as áreas da sua vida. O seu futuro começa a ser construído com Deus quando você supera as tragédias da vida e ainda o ama. Na Bíblia encontramos histórias de pessoas que superaram tragédias, passaram por dias extremamente difíceis, foram abandonadas, vendidas pelos irmãos como escravo, pessoas esquecidas pela sociedade. A tragédia nos prepara para o melhor de Deus em nossa vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Vinícius, tá tudo dando errado na minha vida. Não tá dando errado, porque se você ama a Deus verdadeiramente, isso é apenas uma preparação para o que está por vir. E quando este dia chegar, você estará preparado para receber o grande milagre do Senhor. No meio da tragédia, conhecemos um Deus que nos tira o afã da vida, um Deus que nos tira a preocupação com o amanhã, pois basta a cada dia o seu mal, conforme diz a palavra. Na palavra diz também que Deus alimenta os pássaros e veste os lírios do campo. Ele não vai se preocupar com você, que é filho. Você crê no que você lê? Todo o nosso futuro está escrito. Ou não lemos ou não cremos. A maior parte dos cristãos vivem assim. Vão à igreja, por vezes têm uma vida razoável de oração, leem a Bíblia eventualmente, mas vivem uma vida medíocre em todas as áreas, porque não creem no que leem. Quando conhecemos verdadeiramente o amor de Deus, a misericórdia dele e recebemos a sua graça, e ainda entendemos que a nossa dívida já foi paga pela morte de Jesus na cruz, nossa vida muda radicalmente. Se você tiver fé no que está escrito na palavra, seu futuro já está construído. A ponte que te levará para um futuro de paz e prosperidade já está pronta. Independente do que acontecer, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Nunca murmure, nunca reclame da tragédia que você está enfrentando. Por mais doloroso que seja, você precisa acreditar na Bíblia. E a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias. Não importa se você tem um problema na família, nos relacionamentos, na vida financeira. Não importa se você não tem esperança no futuro. Não importa que você está em depressão. Não importa que você está com medo ou com pânico. Não importa que você está noites sem dormir, com insônia. Não importa as preocupações que fazem você não acreditar em mais nada. Não importa como você está ouvindo esta mensagem agora. Se você ama a Deus, tudo isso cooperará para o seu bem e Deus vai manifestar um milagre na sua vida após essa tragédia. Leia a Bíblia e creia no que está escrito, porque o que está por vir é muito melhor do que você já viveu até hoje. Não desanime com a dor de hoje, porque os melhores dias ainda estão por vir. Ore comigo assim: Senhor, no dia de hoje venho orar por todas as pessoas que ouvirem essa mensagem. Que o Espírito Santo toque os corações como uma espada de dois gumes. Que elas realmente creiam que absolutamente tudo coopera para o bem delas, por pior que sejam as circunstâncias que estão vivendo. Que o seu amor seja revelado na vida de cada uma, pois somente quando isso acontece é que temos uma verdadeira mudança de vida. E que através desta revelação elas descubram o seu verdadeiro propósito e possam viver as suas promessas, conforme diz em sua palavra, um plano bom, perfeito e agradável. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O poder de pensar certo. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8 diz:
que o livro desta lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir de acordo com tudo que está escrito nele. Assim serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Você conhece o poder dos seus pensamentos? Se você tiver conhecimento desse poder e souber utilizá-lo de acordo com a palavra de Deus, você alcançará sucesso em todas as áreas da sua vida. Como diz na passagem, serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Será uma transformação de vida, uma mudança radical. Agora é importante salientar: nós vivemos numa batalha espiritual e o território disputado pelo inimigo é a sua mente. O campo de batalha é a mente. Agora, que tal usar a sua mente para ajudá-lo em vez de servir de depósito de lixo para o inimigo? O inimigo, de uma forma sutil e através das brechas que deixamos, começa a depositar todos os tipos de pensamentos errados, que se transformam em sentimentos e atitudes. E como tudo que vem do diabo é ruim, podemos concluir que os maus pensamentos depositados por ele se transformam em maus sentimentos e, consequentemente, em más atitudes. Um grande aprendizado que tive no meu deserto: se você se deixar levar por sentimentos e emoções, será sua derrota. Se você acordar de manhã e dizer: eu me sinto deprimido, vai ficar deprimido o dia inteiro. Se você acordar de manhã e falar: minha esposa ou meu marido não me dá atenção, não faz nada por mim, você passará o dia com raiva do seu cônjuge e ainda, para piorar, sentirá pena de si mesmo numa festa de autopiedade. O inimigo vai tentar falar no seu ouvido e você tem que aprender a responder para ele. Jesus passou 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás. Em todas as afrontas do inimigo, Jesus respondia com a palavra. Exatamente isso que devemos fazer: responder com a palavra. Por isso, a importância de meditar na palavra, como diz na passagem inicial. Se não conhecermos a palavra, não teremos argumentos para contra-atacar as afrontas do inimigo. Agora, se você não acredita que existe um inimigo que sussurra coisas no seu espírito, na sua alma, e que são mentiras, você nem precisa ouvir o restante desta mensagem. Agora, para você que acredita, todas as mentiras sussurradas não são verdades. Se você acreditar nelas, você será destruído. Para vivermos o plano perfeito que Deus reservou para mim e para você, precisamos passar por uma metanoia, que significa uma mudança de mentalidade, uma renovação da mente. Existem pessoas dentro da própria igreja que, infelizmente, não renovaram as suas mentes e são controladas pelo inimigo de uma forma muito sutil, quase imperceptível. Você pode ter nascido de novo em Cristo Jesus, mas a sua mente pode estar cheia de lixo. Se você é cristão e está sempre com raiva, chateado, com ciúmes de pessoas, ansioso, egoísta, egocêntrico, entre outros, infelizmente, apesar de ter aceitado Cristo como seu Senhor e Salvador, não viverá ainda nesta vida o que Jesus morreu para você viver. A sua mente faz uma grande diferença para o resultado da vida que viverá aqui. Faça hoje um inventário dos seus pensamentos. O que tem passado pela sua mente ultimamente? Se você está deprimido hoje, o que você anda pensando? Se você está com raiva, o que você está pensando? Se você está amargo, o que você tem pensado? A origem de tudo está na mente.
Pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Agora, uma boa notícia. Podemos ter a nossa mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Eu sempre cito esse versículo que mudou minha vida. Romanos 12:2, que diz: E não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheças qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa passagem foi um grande divisor de águas em minha vida. Quando eu estava lendo a palavra, foi como se esta passagem saltasse da Bíblia em 3D. Foi uma revelação incrível. Segundo o entendimento que me foi dado através do Espírito Santo, Deus tem um plano bom, perfeito e agradável para mim e para você. Porém, para vivermos este plano, precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. A chave estava aqui, renovação da mente. Para mudar a nossa vida, primeiramente precisamos mudar a nossa mente. Renovou a mente, a vida muda radicalmente. Foi isso que aconteceu comigo. Porém, esse processo de renovação da mente é lento, dolorido e difícil, mas maravilhosamente libertador. O primeiro passo para a renovação da mente é meditar e acreditar no que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é o caminho. Você precisa buscar pensar como Deus pensa. E na palavra está exatamente escrito como Deus pensa. Infelizmente, as pessoas querem renovação, querem milagres, querem mudanças, porém não leem e não meditam na palavra. Como haverá mudança? A maioria delas deixam os pensamentos fluírem e com isso vivem vidas frustradas. Estão sempre deprimidas e falam o que querem. O inimigo está à espreita. E se você não pensar como Deus pensa, sua mente será um playground para ele. Você sabia que existem muitas pessoas que possuem graves problemas por causa do que pensam sobre si mesmas? São muitas, e grande parte delas são cristãs. Isso desagrada o coração de Deus, pois isso mostra uma total falta de confiança nele, que nos criou à sua imagem e semelhança. Ele enviou seu Filho muito amado para pagar um preço terrível e para morrer por nós numa cruz. Por que pensar mal sobre nós mesmos? Deus nos ama e devemos amar a nós mesmos. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16 diz: Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E ainda temos dons e talentos, como diz em Romanos, capítulo 12, versículos de 6 a 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Podemos fazer algo grande e importante para as pessoas do corpo de Cristo. Pare de deixar o inimigo te puxar para baixo através de pensamentos errados. Aprenda a falar como Deus fala, como Ele o vê, e sua vida vai mudar radicalmente. No livro de Efésios, capítulo 4, versículos de 22 a 24 diz: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Essa passagem é incrível. Se eu dissesse a você, esqueça o velho homem
e revista-se do novo homem. Pare de agir como você age e haja da maneira como Deus quer que você haja. Você poderia dizer: eu quero fazer isso, mas como eu posso fazê-lo? A passagem é clara. Você não poderá se transformar no novo homem se viver com pensamentos antigos. Você tem que ter a sua mente renovada. Deus quer que tenhamos uma vida maravilhosa, próspera em todos os sentidos. Porém, Ele não poderá fazer nada se você não tomar a decisão de renovar a sua mente para viver os planos dEle. Isso não é uma opção, é uma condição. Quando a sua mente é renovada, é incrível o que acontece. Estaremos sempre com boas expectativas, que algo bom vai acontecer conosco. Nos tornamos pessoas esperançosas, cheias de fé, alegres, satisfeitas, independente das circunstâncias que vivemos. E o mais interessante, ficamos sensíveis ao Espírito Santo. Somos conduzidos por Ele. Vivemos pela fé e não mais pelos sentimentos e emoções. Agora, fique atento. O inimigo não desistirá. Ele estará sempre sussurrando. Mas olha o que acontece. Você pode acordar de manhã e quando o inimigo sussurrar no seu ouvido dizendo que o seu dia será ruim, você dirá: estou muito animado, Senhor, porque creio que algo de bom vai acontecer hoje. Eu acredito que algo de bom vai acontecer no mundo, no governo, na minha família, no meu trabalho. E o inimigo vai embora. Em Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu decidi que não iria sentar por aí e ser um cristão amargo, acreditando em todas as mentiras que o diabo sussurrou no meu ouvido sobre os meus erros, meu passado, minha personalidade e muitas outras. Tomei a decisão de viver a vida que Jesus morreu para me dar e todos os dias, quando acordo, acredito que algo de bom vai acontecer na minha vida e vem acontecendo constantemente. Quando você renova a sua mente, você vai viver com esperança, sendo prisioneiro dela, se recusando a ficar desesperado e negativo. E não haverá absolutamente nada que o diabo poderá fazer contra você. Ele perde o controle quando, não importando o que ele faça, você fala: Deus está resolvendo isso para mim. Algo bom está prestes a acontecer a qualquer momento. Algo bom vai acontecer hoje. E se hoje não acontecer nada, você acorda na manhã seguinte e fala a mesma coisa, e assim por diante. E acredite, confie, em breve você terá sua vitória. Uma pessoa com a mente renovada possui uma mente saudável, pacífica, que aprende a amar a simplicidade. Quando renovamos a nossa mente, começamos a viver a palavra. Olha essa passagem maravilhosa em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades, pela oração e pela súplica, em ação de graças. Então a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Não precisamos nos preocupar com nada. Precisamos pedir, sermos gratos pelo que temos, sermos felizes e deixar Deus trabalhar. Quando renovamos nossa mente, é exatamente isso que acontece. A maioria dos problemas que passam pela mente das pessoas estão ligadas à ansiedade, preocupação e ao estresse. A Bíblia nos ensina que a preocupação, na verdade, é o orgulho da carne, pensando: se eu procurar uma solução em minha mente para esse problema, eu vou encontrar. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7 diz:
Humilhai-vos sob a mão poderosa de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação e ansiedade, porque é ele que cuida de vós. Precisamos fazer o que é de nossa responsabilidade e lançar os nossos cuidados. Nossa responsabilidade é orar, entregar a Deus, estar atento a fazer o que Ele pedir para que façamos, mas não sentir a pressão que temos que fazer alguma coisa, quando não temos o que fazer. E quanto mais nós tentamos, pior ficará a situação. Humilhe-se sobre a mão poderosa de Deus. Ele pode resolver o seu problema. Lance o seu cuidado sobre Ele, porque Ele vai cuidar de você. Ele sempre vai cuidar. Pare de se preocupar sobre um monte de coisas. A única maneira de termos esse acordo com Deus é parando de cuidar de nós mesmos e lançando-nos ao seu cuidado, humilhando-se sobre a sua mão poderosa, e no devido tempo, no tempo dele, seremos exaltados. Quando você achar que está demorando, diga: Deus está trabalhando no reino espiritual a meu favor, e no tempo perfeito dele, a minha bênção vai chegar. Algo bom vai acontecer. Faça isso. Só porque você não está vendo nada, não quer dizer que Deus não está trabalhando. As coisas boas estão no horizonte para você. Portanto, não pare, não desista. Preocupação é inútil, impotente. Preocupação significa provocação, perturbação, incômodo, aborrecimento, maltratar, perseguir até a fadiga. Preocupação não nos faz bem. Confiar em Deus é a única maneira de parar de se preocupar. Uma mente saudável não se confunde. Ela tem uma direção clara. Uma mente saudável é uma mente decidida. É assim que vai acontecer com você. O poder da mente é incrível e precisamos aprender a pensar da maneira que Deus pensa. Precisamos aprender a lutar a batalha por uma mente saudável. Lute, vale muito a pena. Busque o plano bom, perfeito e agradável que Deus planejou para você. Deus deseja que você tenha uma vida fantástica. Vou orar por você. Senhor amado, no dia de hoje oro para todos os meus irmãos. Muitos deles, Senhor, estão com sede de Ti, querem mudanças, querem viver os seus sonhos, porém se encontram cativos em seus pensamentos, em seu passado e em suas circunstâncias. Revele, Senhor, no mais fundo da alma de cada um, essa consciência da necessidade de renovação da mente. Quando percebi isso, minha vida nunca mais foi a mesma. Sou verdadeiramente um novo homem, com uma mente renovada e vivendo os seus planos para a minha vida. É exatamente isso que desejo para cada um deles. Derrama, Senhor, o seu Espírito e que a partir de hoje a vida desses seus filhos nunca mais seja a mesma. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja guiado pelo Espírito Santo, não seja guiado pela sua cabeça. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 diz: Foi Ele quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova, não da letra, e sim do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Nesta passagem diz que somos aptos, ou seja, estamos prontos para ministrar no Espírito a nova aliança. Isso não é incrível? Precisamos aprender a sermos guiados pelo Espírito Santo em nossa vida diária, em tudo, absolutamente em tudo o que fazemos. Quando isso acontecer, tudo o que fizermos será cheio de vida, cheio de unção, pois quando o Espírito conduz,
temos a aprovação de Deus sobre qualquer assunto. Normalmente vivemos empurrando tudo na carne. Mas o que isso quer dizer? Que agimos sobre emoção através de planos mirabolantes de nossas mentes. Ser guiado pelo Espírito é um dos maiores benefícios que um cristão da nova aliança pode ter, além da salvação, de ter os seus pecados perdoados e de viver um dia com Deus na Nova Jerusalém. É maravilhoso ter esse privilégio de ser guiado pelo Espírito. E quando falamos ser guiado pelo Espírito, quer dizer poder ouvir de Deus o que Ele quer que façamos. E qual o benefício de ser guiado pelo Espírito Santo e não pela nossa própria cabeça? Isso quer dizer que você não precisa ficar perguntando para outras pessoas como deve agir com relação a qualquer assunto da sua vida, pois Deus mostrará a você exatamente o que fazer. Você pode estar falando agora: meu Deus, isso é incrível, eu quero isso para mim. Agora eu te digo, para ser guiado pelo Espírito, você precisa ter um pouco de confiança, coragem e ousadia. Todos nós queremos saber como ouvir de Deus. Deus é muito misterioso em algumas situações e muitas vezes não teremos como compreender tudo o que Ele está fazendo. Como seres humanos, precisamos aprender a andar e fluir no Espírito. Temos que aprender a discernir as coisas espiritualmente. Seria fácil para Deus nos dizer tudo o que Ele quer de nós. Mas Deus quer que façamos essa busca. Ele deseja que caminhemos em fé. Ele quer que aprendamos a crescer, a caminhar. Às vezes cometer erros e aprendermos com isso. Voltar atrás e não ter medo de recomeçar. Você pode caminhar de forma dinâmica pelo Espírito Santo, que significa literalmente ouvir de Deus. Mas, para isso, você não deverá ficar perguntando a todos o que deve fazer, cada vez que você tiver um problema na sua vida. Você precisa permanecer em Deus, conhecer a sua palavra, aprender a seguir a paz, e assim você poderá ser guiado pelo Espírito. Paulo disse isso na passagem no início da mensagem, que não deveríamos ser guiados pelas leis da aliança antiga, ou mesmo as leis que nós próprios criamos, ou às vezes pelas leis denominacionais da religião. Todo mundo tem um monte de leis e regras que querem que sigamos, mas Paulo disse: eu estou aqui para lhe ensinar a ser guiado pelo Espírito. Em 2 Coríntios 3:8 diz: como não será ainda mais glorioso o ministério do Espírito? Nós temos a oportunidade mais gloriosa de nossa vida. Olhe isso, o Espírito de Deus vive em mim e em você. E todas as vezes que precisarmos fazer alguma coisa com relação a qualquer situação em nossa vida, Deus nos guiará através da sua palavra e do seu Espírito. Isso é demais. Em 1 João, capítulo 2, versículo 27 diz: quanto a vós, a unção que recebestes dele permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa, assim como ela vos ensinou, permanecei nele. Essa passagem fala sobre a unção. Essa unção é a presença, o poder e capacidade de Deus. Pregamos a palavra pela unção do Espírito. Vemos várias pessoas que não têm qualquer tipo de formação adequada para pregar, falar em público, mas são ungidas, ou seja, conduzidas pelo Espírito Santo. Quando estamos ungidos por Deus para fazer alguma coisa, isso não se torna difícil para nós. Somos ungidos para diversas coisas, uns para pregar, outros para ensinar, outros para cantar, outras ungidas para ser mãe, um pai ou uma pessoa de negócios, uma pessoa de oração e intercessão,
outras ungidas para ajudar. A unção é como se fosse a energia do Espírito. A unção não é apenas para exercer o ministério. A unção é para todos os dias da sua vida e para cada pequena coisa que você faz. Não vamos espiritualizar demais o ministério do Espírito Santo em nossa vida e fazê-lo soar tão espiritual. Ou seja, que ele nunca fará algo prático em nossa vida diária. Você tem o poder de Deus para fazer o que precisar. Você pode ser ungido com o Espírito para criar os seus filhos. Com isso, você saberá quando precisa corrigi-los, quando precisa dar-lhes misericórdia ou deixar algo para lá. Você não precisa ter medo para fazer o que tem que fazer em sua vida. Você não tem que ter medo de ser capaz de fazer algo para mudar o seu destino. Você tem a energia do Espírito Santo para fazer o que precisa fazer. Você pode fazer tudo guiado pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Segundo essa passagem de João, você recebeu essa unção e ela está permanentemente em você. Você não precisa ficar correndo atrás das pessoas para saber o que deve fazer. Normalmente é o contrário que acontece. Quase sempre corremos para as pessoas para saber o que devemos fazer. E essas mesmas pessoas, por muitas vezes, nem sabem o que fazer com as suas próprias vidas. Em Romanos capítulo 7, versículo 4 diz: De modo análogo também vós, meus irmãos, pelo corpo de Cristo, fostes mortos para a lei, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Isso significa que se você tentar viver sob a lei, se você tem muitas regras e regulamentos para a sua vida, você irá expulsar de alguma forma a ação do Espírito Santo. E muito em breve essas coisas poderão ministrar morte para você. Existe uma liberdade incrível quando você é guiado pelo Espírito Santo. Ele te guiará conforme os desejos do Senhor para a sua vida. Deus quer suprir todas as necessidades do corpo de Cristo. Muitos cristãos vivem em cima de regras, e isso não é errado, mas se esquece que a nova lei trazida por Jesus Cristo é a lei do amor. Enquanto não estiverem andando em amor, não haverá mudanças. E para andar em amor, existe apenas uma forma: serem guiados pela liderança do Espírito Santo de Deus. Agora um alerta. Se você é cristão e não está extremamente empolgado com seu relacionamento com Deus, provavelmente isso é a única coisa que está faltando para você viver o melhor de Deus para a sua vida. E essa empolgação só é possível quando caminhamos no Espírito. Quando caminhamos sendo conduzidos pelo Espírito, nossa caminhada com Deus é emocionante, pois nunca sabemos de um dia para o outro quais as novidades que o Espírito Santo vai trazer. Deus está em todo lugar. Ele quer participar em tudo na sua vida. Ele quer ir ao supermercado com você. Ele quer ir ao trabalho com você. Ele quer ajudar nos seus problemas. Ele quer cuidar dos mínimos detalhes de sua vida. Ele habita em você. Deixe-o conduzir os seus passos dentro do plano bom, perfeito e agradável que ele traçou para você. A sua mente, por muitas vezes, te leva para longe das coisas de Deus. Por isso, precisamos pedir-lhe para que sejamos guiados pelo Espírito Santo, ao invés de sermos guiados pelos pensamentos que fluem de nossas cabeças. Precisamos aprender a pensar com a mente de Cristo. E para isso, precisamos aprender a pensar como Deus pensa, através do estudo da palavra dele. Quando você começar a caminhar no Espírito, criará uma sensibilidade, como se fosse um lembrete gentil com relação à sua vida interior. Ou seja, quando você não tem paz sobre algo, este é um sinal imediato que você precisa recuar
e esperar para ter mais informações de Deus. Quando você começa a caminhar no Espírito, você começa a perceber quando alguma coisa não se encaixa em sua vida. É como você vestir uma roupa muito apertada, desconfortável, entende? Isso quer dizer que quanto mais você amadurece em Deus, menos você sentirá disposto a fazer as coisas que você se sente desconfortável no Espírito, porque você sabe que isso não valerá a pena. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 17 diz: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito da sabedoria e revelação, para poderes realmente conhecê-lo. Que ele ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança que seu chamado encerra, qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos e qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós, os que cremos, conforme a ação do seu poder eficaz. Nesta passagem, Paulo orou pela igreja pedindo 3 coisas. Primeiro, ele orou para que a igreja tivesse a sabedoria e a revelação para conhecer Deus verdadeiramente. Eu te digo agora, se você quer conhecer algo profundamente na sua vida, conheça a Deus. Não apenas sobre Deus, mas conheça-o pessoalmente. Conheça o seu coração, crie intimidade com Ele. Ele disse também que orava para que eles conhecessem o seu chamado e a herança que eles tinham em Jesus Cristo. Herança é algo que é dado, transmitido a você. Será que temos alguma ideia do que temos pela graça imerecida e favor de Deus? Temos nossos pecados perdoados, temos justiça com Deus, temos paz, temos alegria, temos o Espírito Santo vivendo em nosso interior, nos conduzindo e nos guiando, entre outros. Olha como isso é profundo. Dentro desse segundo ponto, Paulo disse ainda que precisamos conhecer a nossa herança. Podemos ter todo tipo de conhecimento em nossa mente, mas se você não conhece a Deus e não sabe quem você é em Cristo, você pode ser até uma pessoa brilhante, mas com certeza é infeliz. E por último, ele disse que precisamos conhecer o poder que está disponível para nós, como crentes em Jesus Cristo. Precisamos sempre depender da unção de Deus, ao invés de depender do que nós sabemos. Você pode saber muito, mas se Deus não estiver com você, o que você sabe não vai fazer qualquer sentido. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 diz: no tocante às carnes sacrificadas aos ídolos, entende-se que todos temos a ciência, mas a ciência incha, é a caridade e o amor que edifica. Nesta passagem, existe uma discussão em poder comer ou não a carne oferecida aos ídolos. Paulo disse que se tivessem fé, saberiam que o ídolo não era absolutamente nada, apenas um pedaço de madeira. No entanto, ele disse: se você não tem a fé para isso, simplesmente não coma, porque é melhor que você mantenha uma consciência limpa do que fazer algo que poderá fazê-lo sentir-se culpado. Eles estavam mais preocupados com o que poderia entrar pelas suas bocas do que deveria entrar no seu coração. Quando uma pessoa é conduzida pelo Espírito, ele mesmo fala ao coração o que é certo ou errado. O conhecimento leva as pessoas a ensoberbecerem. Ensoberbecer vem de soberba, ou seja, achar-se melhor que os outros, cheio de altivez e orgulho. Mas o amor, a afeição, a boa vontade e a benevolência edifica, acumula-se e encoraja a crescer a sua estatura perfeita. No verso 2 deste mesmo capítulo diz: se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Isso quer dizer que não importa o que você acha que sabe.
Gostamos por vezes de dizer às pessoas o que sabemos. Por muitas vezes em nossas conversas, queremos que as pessoas se calem para dizermos o que pensamos e mostrar o que sabemos. Nada disso importa, porque se você não estiver andando em amor, a Bíblia diz que você não sabe nada. Obtenha todo o conhecimento que você quiser e puder, mas tenha certeza sempre de depender de Deus, completamente. Podemos ter absolutamente tudo, mas se não tivermos a unção de Deus, tudo isso não valerá de nada. Não esqueça disso que vou falar agora. Não importa o que você não tem, se você tem Deus, tem mais que o suficiente. Deus quer que você acredite nisso. E quando você acreditar verdadeiramente nisso, você dará um passo após o outro e caminhará por um caminho incrível, planejado especialmente para você. Provérbios capítulo 3, versículos de 5 a 7 é uma passagem maravilhosa e resume o que falamos há pouco. Diz: confia no Senhor com todo o teu coração, não te fies em tua própria inteligência e entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o e ele endireitará as suas veredas. Se acharmos que sabemos tudo, não pediremos a Deus qualquer coisa. Precisamos ter a consciência que precisamos nos alimentar. Precisamos alimentar o nosso corpo físico com alimentos, nossa mente com conhecimento, mas principalmente precisamos alimentar a nossa alma. Normalmente o principal se torna secundário. Somente com a nossa alma devidamente alimentada podemos ser guiados pelo Espírito e não pela nossa própria cabeça. Por vezes, lutamos e conseguimos o que queríamos, segundo a nossa própria cabeça, de maneira carnal. E depois que conseguimos, falamos: eu deveria ter ouvido Deus. Já aconteceu isso com você? Ou seja, às vezes pensamos que sabemos que algo é certo pela nossa própria vontade, quando devíamos ouvir a Deus. No livro de Salmos 17:15 diz: quanto a mim, com justiça eu verei tua face, ao despertar eu me saciarei com a tua imagem. Quando temos uma alma devidamente alimentada, ficamos satisfeitos e contentes. É pelo que está dentro de nós e não pelo que temos ao natural. O que temos por dentro que nos interessa. Nos Salmos 63:5 diz: assim eu te bendirei com toda a minha vida, e ao teu nome levantarei as minhas mãos. Quando uma pessoa tem uma alma alimentada, tudo que sai de sua boca é para bendizer ao Senhor. Ele tem sede de Deus. Ele não murmura, nem reclama o tempo todo. Vivemos hoje num mundo muito perverso. Precisamos estar em sintonia total com o Pai. E para isso, precisamos ser guiados por Ele, pela intercessão do seu Santo Espírito e não pela nossa própria cabeça. Evite o abismo em sua vida, sendo guiado pelo seu próprio entendimento, e viva a vida que Jesus morreu por você, sendo guiado pelo Espírito Santo. Ore comigo assim: Senhor misericordioso, entramos em sua santa presença neste momento. Pai amado, peço a Ti que tudo que foi dito nesta mensagem entre no mais profundo da alma de cada filho seu. Temos hoje a salvação, o perdão de nossos pecados, e um dia poderemos viver contigo na Nova Jerusalém. Porém, muitos dos seus filhos não vivem a vida que Jesus morreu na cruz por cada um de nós. Uma vida de abundância em todas as áreas de nossas vidas. Sabemos, Pai, que para que isto ocorra, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Desperte essa consciência em seus filhos, Senhor,
para que gozem a paz e aprendam a desfrutar essa vida conduzidos pelo nosso Consolador, o Espírito Santo. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Um pouco mais sobre a fé. Palavra pequena, mas poderosa. No livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Fé é acreditar nas coisas que se esperam e ter a convicção de fatos que não se veem. Tudo o que recebemos de Deus é pela sua graça e por fé. Nossa fé em Deus e em suas promessas é o caminho para vivermos uma vida em paz e próspera. É a graça de Deus e somente isso que fornece a sua bondade em nossa vida. Nenhum de nós é suficiente bom para merecer tudo o que Deus faz por nós. É somente pela graça e misericórdia dele. E isso faz com que fiquemos surpresos e impactados com a bondade de Deus. Você pode dizer: eu gostaria de ter um pouco mais de fé. Ou talvez ainda: eu não tenho fé. Na verdade, a cada um foi dado uma medida de fé, conforme Romanos capítulo 12, versículo 3, que diz: Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Todas as pessoas têm fé e possuem uma fé suficiente para fazerem tudo o que precisam em qualquer momento de suas vidas. Agora, sua fé pode parecer fraca, porque por vezes você não a tem usado muito, ou talvez esteja usando apenas em algumas áreas por um longo tempo, esquecendo que pode usá-la em todas as áreas da sua vida. Outra situação: você sabia que pode usar a fé para superar o seu passado? Você pode estar preso a ele por vários motivos, mas te afirmo, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, verdadeiramente, seu passado não precisa mais atormentar a sua vida. E você pode andar em vitória a partir de hoje. Não importa o que possa ter acontecido em sua vida no passado. Livre-se de qualquer tipo de mentalidade de vítima com relação ao que te aconteceu. Não existe possibilidade de ser vítima e nova criatura ao mesmo tempo. Uma passagem interessante está na carta de Paulo a Filemão, capítulo 1, versículo 22, que diz: Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Paulo está escrevendo esta carta a Filemão sobre um escravo que ele chamou de Onésimo. Este escravo havia fugido de Filemão e no seu caminho acabou se tornando um filho espiritual de Paulo. Paulo, depois de mentoreá-lo, iria devolvê-lo a Filemão e queria ter certeza que Filemão o receberia graciosamente, mesmo tendo fugido. Paulo estava na prisão quando escreveu esta carta, não tendo ideia de quando iria sair do cárcere. Existe algo importante nessa passagem. Paulo, na verdade, estava dizendo: eu tenho a fé que se continuarem orando por mim, eu vou sair daqui desta prisão e serei capaz de ir visitá-lo. Paulo aqui nos mostra que ele tinha fé no poder da oração. Ele acreditava que quando orava, ou se outros orassem por ele, abriria a porta para a sua libertação da prisão. Não ore sem fé. Deus quer dar a você o que você pede. Deus ouve a sua oração de fé. Paulo disse:
prepara-me um quarto na expectativa da minha visita. Vou te falar um pouco do poder da expectativa. A fé tem que ter uma expectativa ativa e agressiva. Quando você está com expectativa para atingir algum objetivo em sua vida, ou de conquistar um sonho, ou de uma restauração, seja o que for, você está cheio de expectativa, de esperança e de fé que algo que você ainda não tem em mãos vai acontecer. A grande questão é que entre o pedir e o receber existe o esperar. Muitas pessoas não esperam nada, então nunca recebem. Muitas pessoas, em vez de esperar com expectativa, falam: vamos ver o que acontece, e fica resmungando. Você não pode apenas esperar. Olhe essa passagem maravilhosa em Isaías, capítulo 30, versículo 18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Tome posse dessa palavra. Essa passagem quer dizer que Deus está esperando a oportunidade para ser bom para você. Você consegue enxergar isso? Mas ele só pode ser bom para alguém que está esperando nele, olhando para ele, desejando o melhor dele. Agora, nesse momento, você pode se agarrar a essa verdade e fazer uma grande mudança em sua vida. Agora eu te pergunto, o que você está esperando? Mais do que você teve no passado? Mais problemas? Mais decepções? Você está com alguma expectativa? Expectativa que coisas ruins podem acontecer em sua vida? Ou expectativa no melhor de Deus para a sua vida? Comece a esperar agora pelas mudanças radicais que Deus pode fazer na sua vida. Tenha expectativa que você viverá os planos perfeitos de Deus para você. Não se afunde em suas amarguras e autopiedade. E espere com expectativa naquele que poderá mudar o quadro da sua vida. Expresse essa expectativa falando sobre isso para si mesmo e parando de falar pelo que você não tem. No Salmo 27,14 diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Em Isaías 40:31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esta passagem de Isaías é muito poderosa. Muitos a adoram e profetizam. Mas será que verdadeiramente acreditam no que está escrito? Não devemos esperar no Senhor com uma atitude passiva. Seja ativo espiritualmente e diga: Senhor, estou esperando um avanço e talvez hoje seja o dia. A fé é cheia de expectativa. Temos que aprender que a fé é a única coisa que agrada a Deus. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus não quer apenas que você creia que ele existe, mas ele quer que você acredite agressivamente que se você estudar a palavra e buscá-lo, orando regularmente, permanecendo nele, você estará esperando de alguma forma uma recompensa, porque se você serve a Deus, haverá uma recompensa. Deus promete muitas e muitas recompensas na Bíblia, e se fizermos as escolhas certas, as receberemos em nossas mãos. Talvez você possa estar no tempo de semear em sua vida. A semeadura e a colheita não são muito emocionantes, mas o agricultor nunca semeia sem ter uma colheita em mente. Ele semeia porque ele está esperando uma boa colheita. Ele não ara a terra, planta a semente,
aduba, irriga, sem esperar a colheita. Precisamos semear com expectativa. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé tem que ser baseada na palavra de Deus. A primeira situação, precisamos ter fé em Deus. A palavra diz que todos nós temos fé e a cada um é dada uma medida de fé. Agora, o que é feito com esta fé depende de você. Você pode colocar essa fé em si mesmo. Te garanto que isso não vai funcionar. Mas se quiser experimentar alguns anos miseráveis, vá em frente. Você ainda pode colocar a sua fé nas pessoas. Ou ainda você pode colocar a sua fé no sistema do mundo. Não faça isso. Coloque a sua fé em Deus. Você pode ter um ótimo trabalho, um excelente salário, mas um conselho: não dependa do trabalho pelo resto da sua vida. Dependa de Deus. Por vezes olhamos para a fonte errada para cuidar de nós e precisamos sempre estar à procura de Deus. Quando depositamos nossa fé em Deus, abrimos uma porta larga de muitas oportunidades para Deus nos abençoar. Conheça a palavra de Deus para conhecer as suas promessas e colocar a sua fé nelas. Preencha as suas orações com a palavra de Deus. Lembre a Deus das promessas dele, assim como vários profetas fizeram, e espere nele. Agora, se você não lê a Bíblia, nunca conhecerá a palavra de Deus e, obviamente, nunca conhecerá as suas promessas. A Bíblia diz que Deus deu a cada um de seus filhos uma medida de fé. Quanto mais usamos esta fé, mais ela irá crescer. A fé, ela tem uma linguagem. Você pode ouvir a fé saindo pela boca das pessoas, ou pode ouvir o medo, a preocupação, a dúvida ou a descrença. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 diz: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Agora eu te pergunto, o que quer dizer a fé que professamos? É aquilo que você diz com a sua boca, aquilo que você declara com suas palavras. A fé não funciona quando oramos a Deus e em seguida, na hora do almoço, falamos com alguém sobre os mesmos problemas que acabamos de entregar em oração. Preste atenção nisso. Se você quer ver a sua fé funcionar, terá que desistir da autopiedade, de sentir pena de si mesmo. Quando oramos com fé e estamos esperando o agir de Deus, precisamos ficar atentos do que sai da nossa boca. Se caso tivermos que falar sobre o assunto, que falemos com fé. Assim, esta situação está complicada, mas Deus está envolvido nisso. Ele está trabalhando agora ao meu favor e tenho fé que vai se resolver em breve. Não fale dos seus problemas, levando com que as pessoas sintam pena de você. Fale: eu creio, meu Deus, que o Senhor está trabalhando. O Senhor já ouviu minhas orações. Eu tenho a sua palavra para me basear e eu creio na sua fidelidade. Eu verei o resultado da minha fé. A fé não é baseada no que vemos, pensamos ou sentimos. Em 2 Coríntios 5,7 diz que andamos por fé e não por vista. A história de Abraão é maravilhosa. Ele passou por circunstâncias complicadas, mas não olhou para elas. Abraão estava crendo em Deus por um herdeiro, e isso era naturalmente impossível para acontecer, devido à idade avançada dele e de Sara, sua esposa. Mas Deus havia prometido. A Bíblia diz que nenhuma dúvida ou incredulidade fez Abraão duvidar a respeito das promessas de Deus. A dúvida e a descrença podem se apresentar a você. É por isso que o poder de nossas palavras é tão importante.
No minuto que a dúvida vier, você pode abrir a boca e dizer: eu não acredito nisso, pois confio que Deus está trabalhando. A melhor maneira de interromper um mau pensamento é dizendo algo positivo. Não baseie-se no quanto você vai acreditar em Deus pelo que você vê, pensa ou sente. A fé só funciona juntamente com a paciência. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículos 11 e 12 diz: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. No início, é fácil ter fé quando entregamos algo em oração para Ele cuidar. Você começa cheio de esperança, mas depois que os dias, semanas, meses ou até anos vão passando, como estará a sua fé? Entre o começo e o fim, temos um meio. Você pode estar hoje no meio de alguma situação e pode não estar tão divertido. Você precisa ser paciente, pois terá que esperar, quer queira ou não. Paciência é como você age enquanto você espera. É como nos comportamos quando nós esperamos. Você poderá esperar com expectativa. Você poderá esperar com uma boa conversa. Você poderá esperar sendo uma bênção para outras pessoas. Ou simplesmente você pode desistir e ficar reclamando. Mas aí terá que começar tudo de novo. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 15 diz: e foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Abraão esperou por 20 anos. José esperou por 13 anos numa prisão, por um erro que ele não havia cometido. Esse período de espera é um deserto. Você pode estar hoje num deserto, mas esse período é de amadurecimento e onde Deus está trabalhando em sua vida, limpando algum lixo que possa estar em você ainda, para que você esteja pronto para receber o que Deus te prometeu. Desfrute do momento que você está hoje. Desfrute o agora. Aprenda isso, porque você vai ter que esperar de qualquer jeito. Outro ponto importante: a fé somente funciona e é energizada por amor. Que tipo de caminhada de amor você tem? Quanto você estuda sobre o amor? O que você sabe sobre o amor dentro das Escrituras? Como você trata as pessoas? Quantas pessoas podem estar com raiva de você? No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6 diz: porque em Cristo Jesus, nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Paulo estava farto dos Gálatas, que discutiam constantemente sobre a circuncisão. Paulo estava dizendo para que eles parassem de ser tão detalhistas com relação às regras e regulamentos da religião e se ocupassem de amar uns aos outros. Se você quiser que sua fé funcione, não pode estar com raiva de ninguém. A fé somente opera por amor. Você precisa trabalhar com o Espírito Santo para viver uma fonte vibrante de amor. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 3 diz: entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Isto quer dizer que se você está em fé e está chateado, não vai adiantar. Porque quando estamos esperando em fé, estamos em repouso, num descanso eterno. Aquele descanso que temos a consciência que Deus está no controle e está trabalhando nesta ou naquela situação. A fé precisa ser liberada.
ela é uma força que está em seu espírito. Você precisa liberar a sua fé em todas as áreas de sua vida e não apenas em certas áreas específicas. Libere a sua fé para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional, sentimental e financeira. Um grande problema entre nós cristãos é que liberamos a nossa fé para alguma área e esquecemos das outras. A fé sempre traz resultados. Não sei quanto tempo terá que esperar, mas garanto que ela lhe trará resultados. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 50, diz: Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Ou seja, a fé salva. Em Efésios, capítulo 6, versículo 16 diz: além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Ou seja, a fé nos protege dos dardos inflamados do inimigo. A fé aumenta à medida que você usa. Você pode achar que tem pouca fé, então comece a usá-la e verá que ela aumentará dia a dia. Recebemos todas as bênçãos de Deus pela fé. Somos justos pela fé, somos santificados pela fé, somos redimidos pela fé, somos perdoados pela fé. Fazemos grandes coisas para Deus pela fé. Use sua fé e viva o melhor de Deus para a sua vida. Ore comigo assim: Senhor amado, entro na sua santa presença neste momento. Agradeço por mais um dia e hoje especialmente tomo posse de todas as palavras citadas nesta mensagem. A fé tem poder. Mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, ela remove montanhas. Libero minha fé hoje, Senhor, em todas as áreas da minha vida e espero com paciência o seu agir. Ensina-me, Pai, através da ação do seu Santo Espírito, a caminhar em fé e não por vista. Desejo ser conduzido pelo Espírito Santo e não pela minha carne. Sofri muito em caminhar sendo conduzido pelas minhas emoções e sentimentos. Obrigado, Deus, por mais um aprendizado. Que essas palavras fiquem gravadas em minha mente e no meu espírito. Te amo, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.